Nesta aula, nós vamos aprender a utilizar um conjunto de ferramentas fornecidas pelo Civil 3D, chamadas de ferramentas de aquisição de dados, que vão nos fornecer inúmeros dados referente a uma análise rápida realizada pelo Civil 3D. Então, essas ferramentas serão muito úteis em seus projetos, porque muitas vezes você não necessitará apenas fornecer dados para poder desenhar, e sim retirar os dados do seu desenho. Para começarmos essa aula, vamos abrir o desenho 1.2, que está aqui, e que nós encontramos alguns pontos que já foram traçados anteriormente em locais onde nós desejamos obter algumas informações. Então, primeiramente, como que seria o processo para que nós encontrássemos a distância desse ponto até esse ponto aqui? O processo é bastante simples. Você chama um comando chamado dist, está aqui, e você seleciona o primeiro ponto e o segundo. Ele já dá para nós aqui a distância, a variação em ângulo, o ângulo a partir do plano XY. Aí ele dá aqui para nós a variação em x, a variação em y, a variação em z. Então, esse comando ele é bastante simples, mas, por exemplo, se você quiser as coordenadas desses pontos aqui, você não tem. Então, o que nós vamos fazer agora? Utilizar uma ferramenta fornecida pelo Civil 3D que vai nos fornecer uma análise muito completa em relação a esses dois pontos aqui, que é uma ferramenta de aquisição de dados. Para que a gente possa, então, encontrar essas ferramentas que são mais completas para analisar os dados, nós vamos vir em Analyze e vamos selecionar aqui Inquiry Tools. Essas ferramentas aqui, que se for pronunciar em português são mais simples de pronunciar, porque daí recebe o nome de ferramentas de análise de dados, elas vão nos fornecer dados muito mais relevantes em relação, por exemplo, às coordenadas e distância entre esses dois pontos aqui. Então, o que nós vamos ter que fazer primeiro? Selecionar um tipo de análise. Então, vamos clicar aqui e vamos vir em ponto. Por que ponto? Nós vamos analisar dois pontos aqui. Então, é só selecionar aqui, Point Inverse. Então, clica aqui. Ele vai pedir para nós, olha aqui na barra de comandos, especificar o primeiro ponto. Então, vou dar um zoom aqui, peguei o primeiro ponto. Depois ele fala, especifica o segundo ponto. Então, você vem e clica no segundo ponto. Olha só como ele já dá um resultado completinho para a gente aqui. Ele dá aqui para nós as coordenadas do ponto 1, dá aqui o ponto 1, as coordenadas x e y dele, separadamente. Depois ele dá para a gente a questão de longitude e latitude. E se eu for descendo aqui, nós vamos ver que ele tem outros valores aqui. Até eu aconselho vocês a descerem de levinho, clicando no botão, porque às vezes quando você desce de uma vez, ele bagunça a imagem aqui. Isso vai depender muito da placa de vídeo de cada um. Então, eu tenho aqui as questões referentes ao segundo ponto, as coordenadas dele, as questões de latitude e longitude, e aqui no final já referente ao segmento, a direção dele, a distância horizontal, a direção novamente, e os valores aqui de grid e a distância geodética. Tá vendo? Então, aqui o que eu falei, se você desce a barra muito rápido, ele bagunça um pouquinho os resultados. Então, estão aqui os valores de uma análise muito melhor realizada entre dois pontos do que utilizando o comando dist. Agora eu vou utilizar o pan aqui, vou movimentar minha tela para chegar nesses dois pontinhos aqui. Vamos dizer que você quisesse a declividade nesse trecho aqui do seu terreno. Se você fosse fazer isso manualmente, você teria que saber a cota aqui, aí você tira a diferença entre as duas e divide pela distância entre os pontos. Essa é a forma da declividade ser calculada manualmente. Só que o Civil 3D fornece isso de uma maneira muito mais simples, pessoal. Você vem aqui e escolhe como tipo de análise uma análise de superfície. Está aqui. Você pode clicar num ponto, que é essa primeira aqui, e pegar a declividade num trecho completo, só que a partir de um ponto. Isso não é tão legal, ele não vai te dar tanta certeza assim. Agora, você pode pegar entre dois pontos. Então, seleciona essa opção aqui, Surface Elevation and Grade Between Points. Então, seleciona aqui. Ele vai pedir para nós, olha de novo aqui na barra de comando, selecione o primeiro ponto. Então, vou clicar aqui, selecionei. Agora, o segundo, selecionei também. Ele até traça um segmento aqui, que quando eu fechar, ele some. Então, está aqui. Ele fala qual que é a superfície, tá vendo? Superfície terreno, qual que é o estilo dela, qual que é o layer que ela está, as coordenadas e elevações do primeiro ponto, tá vendo? Depois aqui, coordenadas e elevações do segundo ponto. Olha o que eu falei de descer muito rápido aqui o scroll, né? Vamos descer devagarzinho.
Daqui, a diferença de elevação, a distância entre eles, o grade entre eles, a declividade entre eles, o grade em graus, né? E a direção da declividade. Então, a sua análise ela fica pronta de forma rápida e você tem os dados muito mais simples de serem obtidos do que se você fosse obter manualmente. Nesta aula, nós aprendemos a trabalhar com um conjunto de ferramentas de aquisição de dados fornecidos pelo Civil 3D, chamado Inquiry Tools, que fornece para nós várias informações referentes a uma análise rápida realizada, como, por exemplo, distância entre pontos e também declividade entre dois pontos. Isso, com certeza, vai ser muito útil em seus projetos, porque, em muitos casos, você precisa, além de fornecer informações para o desenhista, você precisa que ele retire informações para que você possa terminar o projeto.